sou Márcio de Medeiros, professor do CETEF, Seminário Teológico Evangélico. Sou teólogo, estudante das Sagradas Escrituras e gostaria de compartilhar com você um assunto muito polêmico. Porém, antes eu gostaria de anunciar que nós temos um blog com mais de 600 estudos, mais de 640 estudos, vídeos, curiosidades. Temos vários links de outros sites úteis evangélicos, sites úteis interessantes, sobre dicas de saúde, beleza, lazer. Um blog de estudos bíblicos e curiosidade, diversidades, de variedades. Várias coisas ali edificantes. Temos também um site de jogos e entretenimento cristão. Você digita no Google prof.marcio.ucos.com, site de entretenimento. Temos mais de 400 jogos, vídeos de inglês, dicas sobre orientação financeira, sobre administração do seu tempo. Temos dicas gerais do dia a dia, dicas úteis para você. Temos também filmes bíblicos, desenhos bíblicos, várias coisas ali para entreter, para você se divertir, para você passar o seu tempo. Entretenimento cristão sadio, tem várias coisas. Temos também um site voltado apenas para cultura, informações gerais, sobre curiosidades sobre animais, enfim, curiosidades gerais. É um site Google, digite também no Google, prof.marcio, site Google, que você vai ver o site. Temos também um site Webnode, site de assuntos teológicos apenas voltados para os seminaristas, apenas voltado para, serve para todos, mas é mais voltado para o seminário que eu criei esse site. E o padrão é o blog, você digita no Google, prof.marcio de Medeiros. E gostaria que você divulgasse nossos sites, bem como nossos vídeos. Temos vários vídeos no YouTube, mais de 30, 40 vídeos no YouTube. Você digita no YouTube, prof.marcio de Medeiros. E também no Google, prof.marcio de Medeiros. Gostaria que você divulgasse, copiasse o link e divulgasse no Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, e-mail, enfim, quaisquer lugares da sua igreja. Bota um quadro de aviso na faculdade. Divulgação boca a boca. Não, esses sites, os vídeos não têm o objetivo de arrecadar dinheiro, e nem vou te pedir dinheiro, nem doação de nenhuma espécie, apenas para edificar. Gostaria que você me ajudasse também em oração. E o assunto que vamos falar é um assunto muito polêmico, um assunto muito divulgado no meio cristão, no meio sem ser cristão. Já foi feito até filmes sobre este assunto, já foi feito muitos trabalhos, muita coisa escrita sobre esse assunto. Um assunto muito interessante que vale a pena de nós analisarmos. É sobre o inferno. O inferno existe? Vamos analisar algumas crenças, algumas religiões, com todo respeito a essas crenças e essas religiões, que falam sobre um local de castigo, um local de sofrimento. E a visão do inferno sobre a perspectiva dessas crenças, dessas religiões, e também sobre a perspectiva do cristianismo. Vamos, com todo respeito, novamente dizendo, sem querer desmerecer nenhuma religião, mas vamos ver também que várias religiões falam sobre um local de castigo, não como a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas dizem, mas também eles concordam que há um local de castigo, seja ele eterno ou temporário. A maioria acredita que o inferno ele é literal e é eterno. Mas vamos analisar aqui. Eu pesquisei algumas fontes e gostaria que você também depois pesquisasse também. A gente não sabe tudo, a gente pesquisa, a gente está aprendendo, também estou aprendendo.
Vamos analisar aqui. Eu pesquisei wikipedia.org, estudosdacasadosenhor.com.br, vivos.com.br, Sola Escritura, ttt.org, estudosdacasadosenhor.com.br. Outro site que nós pesquisamos também, www.teologiabrasileira.com.br, estudosgospel.com.br, wikipedia.org, Sola Escritura também. E é interessante descobrir que há mais versículos bíblicos sobre o inferno do que sobre o céu. Você tem um link lá em www.allaboutsworldview.org, nesse site também. Você encontra alguma coisa lá. Você pode clicar no número 618 no nosso blog. Temos, digita prof.marciosmedeiros lá no Google, lá, e você vai ver no lado direito lá, arquivo de 2000, final de 2013 e início de 2014, você vai ver um artigo também sobre isso lá. Vamos analisar aqui a mitologia grega. Na mitologia grega, as profundezas correspondiam ao reino de Hades, para onde iam os mortos. Daí se é comum encontrar-se a referência de que Hades era o deus dos infernos. O uso do plural infernos indica mais o caráter de submundo e mundo das profundezas do que o caráter de lugar de condenação, em geral dado pelo singular inferno. Distinguindo-se o lugar dos mortos, o Hades, a mitologia grega também concedeu um lugar de condenação ou de prisão, o Tártaro. Já uma outra palavra aqui. A Grolha Universal Enciclopédia Universal, Grolha, 1971, volume 9, página 205, ela diz sobre o inferno, diz o seguinte, lá nessa enciclopédia. Os hindus e os budistas consideram o inferno como lugar de purificação espiritual e de restauração final. Os hindus e os budistas consideram o inferno como lugar de purificação espiritual e restauração final, como eu já falei. A tradição islâmica considera como lugar de castigo eterno, isso no islamismo, com todo respeito à religião dele, né? Ele também acredita no inferno, os islâmicos, os hindus, os budistas, mas de uma outra perspectiva, um lugar de purificação, que a pessoa vai melhorar e tal. Os espíritas também não vai do suicídio, local de sofrimento, depois a pessoa vai ser purificada. Bom, isso aí é na visão deles. Não é a visão das escrituras, né? Com todo respeito, a opinião, as crenças, mas não é a visão cristã. Bom, a tradição islâmica considera como lugar de castigo eterno. O conceito de sofrimento após a morte é encontrado entre os ensinos religiosos pagãos dos povos antigos da Babilônia e do Egito, também Babilônia e Egito. Você tem hindus, você tem os budistas, você tem a tradição islâmica, você tem a Babilônia e você tem o Egito. Você já tem 5 aqui. As crenças dos babilônios e dos assírios retratavam o mundo inferior. Entrou outro, Egito. O mundo inferior, também descrito como inferno, como um lugar cheio de horrores, ou seja, horror, pavor, coisa horrível, presidido por deuses e demônios de grande força e ferocidade. Embora os antigos textos religiosos egípcios não ensinem que a queima de qualquer vítima individual prosseguiria eternamente, eles deveras retratam o outro mundo como tendo covas de fogo, sepultura de fogo para os condenados. The Religions of Babylonia and Assyria, religião da Babilônia e Assíria, de Morgan de Jastrow Jr., 1898, página 581, The Book of the Dead, o livro dos mortos, com a apresentação de Wallace E. Wallace Budin, 1960, etc. Depois você pesquisa lá. Vamos lá, vai no islamismo. Vamos ler um pouco aqui. No Islã, o inferno eterno consistia em 7 portões pelos quais entram em várias categorias de condenados, seja eles muçulmanos injustos ou não muçulmanos. Como na crença judaica, para o islamismo, o inferno também é um lugar de purificação das almas, onde aqueles que, se ao menos um dia de suas vidas acreditaram que Deus, Alá, é o único, não gerou e nem foi gerado, terão suas almas levadas ao paraíso um dia. Não raro, é muito comum a crença de que no Islã o castigo é eterno, por ter bases fundamentalistas e alguns praticantes, pelo fato de ao Alcorão mencionar diversas vezes a palavra castigo e sofrimento no fogo do inferno. Porém, é fato que o mesmo texto deixa claro que existem condições para se pagar os pecados e sofrer consequências, como também existem meios de se alcançar o perdão para o não banimento ao inferno, por meio de aplicações de condutas que condizem com os bons costumes e a maneira de enxergar Deus.
a vida e a forma de como deverá cada um ser conduzi-la, ao ponto de pagarem seus pecados post-mortem, ou seja, depois da morte, ou alcançar a graça do perdão divino. A graça é um assunto muito interessante, vale a pena você pesquisar. Nós temos no nosso blog, nós temos também outros vídeos, bem como um vídeo que fala sobre graça. Depois você pesquise. No cristianismo existem diversas concepções a respeito do inferno, correspondentes a diversas correntes cristãs. A ideia de que o inferno é um lugar de condenação eterna, tal como se apresenta hoje para diversas correntes cristãs, nem sempre foi e ainda não é consenso entre os cristãos. Nos primeiros séculos do cristianismo, houve quem defendesse de que a permanência da alma no inferno era temporária, uma vez que o inferno significa sepultura, de onde, segundo os evangelhos, a pessoa pode sair quando da ressurreição. Essa ideia é defendida hoje por várias correntes cristãs. Então, algumas correntes cristãs, até os testemunhos de Jeová, com todo respeito à crença deles, né? Eles acreditam que inferno e sepultura é a mesma coisa, muito embora a palavra inferno, a palavra polissêmica, que serve tanto para inferno, para lugar de castigo, sepultura, um local dos mortos, ela tem uma gama de vários significados, mas não existe realmente uma palavra própria para um castigo eterno, para uma separação total e infinita e permanente do eterno. Mas existe a realidade do inferno nas Escrituras. Existem nas Escrituras várias advertências. Jesus falou mais sobre o céu do que sobre o inferno. Temos pranto e ranger de expressões, pranto e ranger de dentes. Temos onde o bicho nunca morre, o verme nunca morre, onde o fogo nunca apaga. Trevas exteriores, sofrimento, lago de fogo e enxofre. Temos várias advertências nos Evangelhos, na Bíblia, sobre a questão que as pessoas que não aceitaram Jesus, as pessoas que não tiverem uma maneira de vida correta diante do Eterno, diante do Criador, diante do Senhor Yeshua, Senhor Jesus, essas pessoas vão para o local de sofrimento eterno, de perdição eterna, onde o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre. Isso é muito sério, isso é real. Como o catolicismo. Para a corrente católica, conduzida pela Igreja Católica Apostólica Romana, o inferno é eterno para os católicos, que corresponde a um dos chamados novíssimos, a morte, o juízo final, o inferno e o paraíso, para onde vão aqueles salvos em Cristo Jesus, que aceitaram o Cristo Jesus e viveram uma vida correta diante do Senhor. Baseados em textos bíblicos, como quando Jesus disse que o homem que desprezar seu irmão incorrerá os fogos da Geena. Mateus 5, 22. Tem uma outra palavra, Geena. Tem um estudo à parte sobre isso, bem detalhado também, nós temos no nosso blog, 1618. Jesus também advertiu, não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Isso em Mateus 5, 22. Antes temer quem pode destruir tanto o corpo como a alma na Geena, Mateus 10, 28, um outro local para sofrimento, né? O local de tormento é Geena. Jesus disse, se tua mão te faz cair, corta. Melhor você entrar na vida eterna com uma só mão, que ter ambas as mãos e ir para a Geena com o seu fogo inextinguível, ou seja, fogo que não apaga. Marcos 9, 43, depois você analisa o texto, estou lendo aqui. Usando a parábola do joio e do trigo para descrever o juízo final, Jesus disse, os anjos lançarão os pecadores na fornalha inflamável, onde prantearão e moerão os seus dentes. Como eu já disse, a questão de pranto, né? E ranger de dentes, porque há uma carne espiritual, há um mistério, né? A pessoa, na parábola de Rico e Lázaro, ambos tinham ali plena consciência, ele sentia, o rico sentia dor, o rico lembrou dos seus 5 irmãos, o rico pediu para que molhasse a sua língua, né? Molhasse um pouco, né, a sua língua, para que ele estava em tormentos, lembrou dos 5 irmãos, ele estava sofrendo lá, ele tinha um corpo, né, espiritual, né? Que a vida espiritual, essa vida carnal, essa vida terrena é um reflexo, né,
da vida espiritual, né? Então, no mundo espiritual tem coisas semelhantes ao que tem aqui na Terra, e vice-versa. Só que as espirituais são muito maiores, muito melhores, né? Muito mais indescritíveis, né? Muito mais bonito do que nós podemos ver aqui, né? O paraíso, digamos assim. O inferno é muito mais horrível também do que nós imaginamos. De qualquer lugar que tenha ruim aqui na Terra, o inferno é muito pior. Assim como o paraíso também é muito melhor do que o que nós imaginamos.